capítulo 9 do Evangelho de João. Vou ler do verso 1 ao verso 12. João 9, versículo 1 diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra que acabamos de ler e pedir que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais esta noite. Possa conceder a nós entendimento. Ilumina, Senhor, a tua palavra. Dá clareza aos nossos corações. Por favor, Senhor, que a tua palavra venha com poder. Em nome de Jesus. Amém. Bom, desde que nós começamos a estudar o Evangelho de João, eu sabia que nós íamos chegar a um momento neste capítulo 9, em que o Senhor realiza a cura deste cego de nascença, né? E sempre nos toca a situação que a dona Luísa vem vivendo, né? Não foi de nascimento isso, mas se desenvolveu com o tempo, por causa da diabetes, né? E é uma situação difícil, dolorosa, né? Porque talvez até mais difícil do que a deste homem aqui, que já nasceu sem nunca ter enxergado. Ele é cego de nascença, né? Nós sabemos que a dona Luísa enxergou durante a maior parte do tempo de sua vida, né? Mas os evangelhos, e eu gosto de lembrar disso, isso que nós lemos, este milagre que o Senhor realizou curando um cego de nascença, revela quem ele é, revela o seu poder, revela que ele é Deus. O Evangelho de João, que nós estamos estudando, mostra Jesus realizando 8 milagres. Ele fez muito mais do que isso, mas Deus escolheu, o Espírito Santo escolheu, relatar estes 8 milagres. Eu sempre lembro que o objetivo deste evangelho se encontra lá no capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que os sinais que nós estamos lendo, os milagres que nós vemos foram escritos? Para que a gente creia em quem Jesus Cristo é. E crendo, recebamos vida em seu nome.
No capítulo anterior de João, no caso, capítulo 8, no versículo 12, Jesus faz uma declaração acerca de si que nós já temos falado. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, cada sinal, cada milagre que Jesus realiza é para mostrar uma verdade espiritual profunda. Por exemplo, quando Jesus multiplicou 5 pães para milhares de pessoas se alimentarem, ele estava querendo apenas realizar um sinal e um milagre? Não era só isso. Ele estava dizendo, e ele disse aos homens: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, seus sinais eram para revelar uma verdade espiritual mais profunda, revelar quem ele era. Agora, no capítulo 8, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E então, ele se encontra com um cego de nascença. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o que é que ele faz quando encontra homens. Porque nós podemos encontrar na humanidade 2 tipos de cegueira. Uma cegueira física e uma cegueira espiritual. Algumas pessoas têm as 2 coisas, a cegueira física e a espiritual. Algumas pessoas têm só a cegueira física, mas seus olhos espirituais já foram abertos. Algumas pessoas enxergam fisicamente, mas não enxergam nada espiritualmente. Inclusive, no final deste capítulo, no capítulo 9, versículo 39, Jesus disse assim: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Então, os líderes religiosos que estão sempre acusando Jesus, estão sempre debatendo com Jesus, falaram: Acaso nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, todo o contexto aqui deixa claro que a cura deste cego traz uma verdade mais profunda. Quando a Bíblia começa dizendo, no versículo 1, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Nós precisamos lembrar que todos os homens, depois da queda, nascem cegos, espiritualmente falando. O que isso significa? Que os homens não conseguem enxergar o caminho de Deus. Inclusive, todos os casos de curas e milagres que o Senhor realiza, por exemplo, quando ele devolve a audição a alguém que está surdo, ele realmente realizou esse milagre. E isso mostra o poder dele. Mas o que ele está ensinando espiritualmente falando? Que se Deus não tocar, os homens não serão capazes de ouvir a sua voz. Quando Jesus, o próprio Deus, vê alguém que é coxo, não consegue andar, e ele faz com que aquela pessoa volte a andar, toma o teu leito e anda. O que é que está acontecendo ali? Ele está devolvendo ou dando a capacidade da pessoa andar até Deus, andar nos caminhos do Senhor. Porque os homens espiritualmente não conseguem andar até a presença de Deus. Quando ele ressuscita um morto, nós vamos chegar lá, aqui neste evangelho ele ressuscitou Lázaro. Isso fala de todos aqueles que estão sem Cristo. É verdade, ele ressuscitou, foi real, ele ressuscitou a Lázaro. Mas há uma verdade espiritual por detrás disso. Que quando Jesus vem e fala a sua palavra, ele pode ressuscitar homens mortos em pecados. Ele disse para Marta, irmã de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá.
Então, os sinais que Jesus faz trazem essas lições muito mais profundas espirituais. Muito mais profundas. E eu quero falar então sobre a cegueira espiritual que os homens nascem. Eu quero usar alguns versículos para mostrar isso. O primeiro deles está lá em 2 Coríntios. Então, entenderam essa explicação que eu fiz, né? Os sinais de Jesus revelam que ele é Deus. Os sinais que ele faz revelam seu poder, mas sempre há algo mais profundo por detrás para nos ensinar. Porque certamente Jesus cruzou com muitos outros cegos e nem todos foram curados. Jesus cruzou com outros. Cruzou não, porque todos aqueles que ele cruzou, ele curou mesmo. Mas havia muitos outros cegos, havia muitos. Onde Jesus passou, ele curou todos que se aproximaram dele. Mas havia outras pessoas nessa situação em que Jesus não foi ao encontro. Né? Mas ele faz isso para nos dar esta lição espiritual. Então, 2 Coríntios 4, versículo 3 diz assim. Aí é Paulo falando sobre a pregação do evangelho. Ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então Paulo está dizendo assim, olha, quando eu prego o evangelho, para algumas pessoas esse evangelho ainda está encoberto, eles não conseguem entender, eles não conseguem enxergar, eles estão cegos para o evangelho que eu prego. E ele explica. Ele diz assim, o Deus deste século é que cegou o entendimento. Quem é o Deus deste século? Que Deus com letra minúscula? É Satanás. O diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, às vezes, a pessoa pode ouvir o evangelho a vida inteira, mas o seu entendimento não alcança, porque ele está cego. Cego por Satanás. Todos nós nascemos assim, cegados. Mas o texto diz que Jesus viu aquele cego de nascença. E ele foi até ele, tocou nos olhos dele e diz, vai, lava-te. E o texto diz, foi, lavou-se e voltou vendo. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando uma pessoa é salva pelo Senhor, e a salvação só ocorre por meio da pregação do Evangelho. Mas então, pensem assim, tem 10 pessoas ouvindo o Evangelho, ouvindo a pregação. 2 se converteram. O que aconteceu? O Senhor Jesus tocou nos olhos desta pessoa, espiritualmente falando, para que ela visse, para que ela pudesse ver. As outras estão cegadas. O entendimento está obscurecido. Esta é a condição terrível que nascem os homens. Eles não entendem, eles não buscam a Deus, eles estão enganados pelo pecado, eles estão seduzidos pelas coisas deste mundo. A palavra de Deus não tem valor. Pode pregar o tanto que for, a pessoa está cega, não entende. Em Romanos 3, ainda falando sobre essa questão da cegueira espiritual, que esta é a lição profunda que Jesus quer ensinar aqui. Em Romanos 3, versículo 10, é dito assim, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos.
Veja aí a cegueira espiritual. Diante dos olhos dos homens, não há temor a Deus. Mesmo que eles estejam vendo tudo, espiritualmente não há temor no coração. Não há temor no coração. Então, para este problema que Jesus veio ao mundo. Para que aqueles que, como ele diz, eu vim a este mundo a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Aqui ele diz os que veem, aqueles que pensam que veem. Eram os fariseus. Eles pensavam que viam as coisas. Eles pensavam que entendiam as coisas. Mas Jesus está dizendo, eu vim para aqueles que não veem, possam voltar a ver. Possam ver. Uma das coisas que este homem falou, ele não sabia muitas coisas a respeito de Jesus ainda. Jesus tinha tocado nele, ele voltou a ver. E aí começaram a perguntar se Jesus era um pecador. Ele disse assim, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Todos nós que sentimos o toque do Senhor e tivemos os nossos olhos abertos, podemos dizer isso. Eu era espiritualmente cego, mas agora eu vejo. A luz do Senhor brilhou sobre mim. Eu estava em trevas, mas a luz raiou sobre o meu coração. Que coisa maravilhosa é poder dizer, entendendo o significado espiritual destas coisas. Um homem pode ter tudo que esta terra tem a oferecer, mas se ele morrer sem ver a glória de Deus, sem ver a face de Cristo, sem entender o caminho do Senhor, ele irá para o inferno. Bom, veja que neste capítulo que nós estamos estudando, o cego, em outros momentos, há nos evangelhos cegos gritando para que Jesus tenha misericórdia deles. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste caso específico aqui, o cego não fez nenhum pedido a Jesus. Ele não fez nada. O texto diz que, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Foi Jesus quem o viu. Como sempre é. É Jesus quem vai ao encontro dos pecadores. É Jesus que vai ao encontro da necessidade do homem. É Ele quem vai. E lá foi Ele. Até aquele homem. Nós vemos este cego pedir alguma coisa? Não. Mas nós vemos Jesus chegar até ele, cuspir na terra, fazer lodo, passar nos olhos daquele homem e dar uma ordem a ele. Vai, lava-te. Alguns podem perguntar, mas por que Jesus faz isso? Em outros momentos ele só fala, eu quero, seja curado. E a pessoa é curada. Em outros momentos ele só dá uma palavra e a pessoa mesmo distante, em outro lugar, é curada. Aqui ele decidiu cuspir no chão, fazer lodo com a terra, fazer uma laminha e jogar no olho e pedir para que aquele homem se lavasse. Bom, entender todo o significado disso é difícil. Mas o que eu entendo é que quando o Senhor vai salvar um homem, ele não precisa usar os mesmos métodos. Ele não precisa usar os mesmos métodos. Em todo caso de salvação, o homem precisa se reconhecer como um pecador e se arrepender, isso é verdade, mas os métodos que o Senhor usa são diferentes. Uma pessoa vem a Cristo, às vezes por ter nascido num lar cristão, e ele foi evangelizado por seus pais durante toda a sua infância. Foi pregado o evangelho para ele durante toda a sua infância. Um dia, seus olhos são abertos e ele crê, se arrepende e crê. Outras pessoas têm uma infância difícil, uma juventude em pecado, mas o Senhor se revela a esta pessoa um dia e a salva. É diferente?
porque cada um tem a sua experiência. Por exemplo, o ladrão da cruz teve no seu último momento de vida a sua salvação. As experiências de salvação são diferentes. Jesus age diferente com cada um. Até mesmo colocando as coisas da nossa vida, os acontecimentos da nossa vida da maneira que Ele quer. Às vezes, algumas pessoas vêm a Cristo pela dor, do sofrimento, das angústias. Então elas podem ouvir com mais clareza a voz de Deus. Foi Deus que julgou adequado colocar a pessoa naquelas circunstâncias. A pessoa vai dizer, nossa, mas que circunstância horrível eu fui colocada. Mas se aquela circunstância foi o meio de Deus poder falar ao coração, então era a melhor circunstância, porque Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o que era necessário para falar ao coração. São muitos os testemunhos de pessoas que só vieram a ouvir o Evangelho depois de grandes tragédias na sua vida. Deus tem métodos diferentes para salvar. Neste caso, Ele usou esse método diferente. Ele cuspiu, fez lodo e aplicou aos olhos do cego. Então, para que nós sejamos salvos, duas coisas são necessárias. Esse texto nos mostra. Nós precisamos ser tocados por Jesus e ouvir a sua palavra. Tocados por Jesus e ouvir a sua palavra. Mas há uma terceira coisa. Então não são apenas duas, são três coisas necessárias. Eu sou tocado por Jesus, eu ouço a sua palavra. O que é que eu tenho que fazer depois que eu fui tocado e ouvi a palavra de Jesus? Vamos supor que o Senhor fizesse lodo, passasse no olho do cego, dissesse a ele, vai lavar-te, e aquele homem não fosse se lavar. Não aconteceria nada, porque ele não obedeceu à voz de Jesus. Ele não obedeceu à palavra. E aqui obediência é fé, porque ele precisava crer no que Jesus estava fazendo para ir lavar-se. Ele precisava crer, então ele teve fé e obedeceu. Fé e obediência caminham juntos. Às vezes são até sinônimos na Escritura. Um homem de fé é um homem que obedece à palavra de Deus. Então precisamos ter fé e obedecer. E o que acontece quando nós temos fé e obedecemos? Olha o que o texto diz duas vezes. Versículo 7. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esta é a experiência de toda conversão. Ir, lavar-se e voltar vendo. Quando ele vai contar a outros que perguntam como que isso aconteceu, ele conta a sua experiência dizendo assim, então fui, lavei-me e estou vendo. Então eu fui. Como é que você um dia veio a Cristo, Murilo? O que aconteceu na sua vida? Um dia alguém pregou o evangelho para mim. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Eu fui e lavei-me no precioso sangue de Jesus. Eu fui e lavei-me na sua preciosa palavra. A água da sua palavra me lavou, o seu sangue me purificou e agora eu estou vendo. Meus olhos se abriram para ver o quanto Jesus é precioso. Meus olhos se abriram para ver que Ele é a luz do mundo. Meus olhos se abriram para ver que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Meus olhos se abriram para ver que Ele é a ressurreição e a vida. Meus olhos se abriram. E esse é o poder da palavra de Deus, abrindo os olhos espirituais dos homens que são cegos de nascença. São cegos de nascença. Mas eu quero concluir aqui, por hoje, observando que
falando especialmente a Dona Luísa, porque eu sei que este capítulo deve tocar no coração dela e deve gerar perguntas. Mas por que Jesus não pode vir e fazer o mesmo que fez com este homem? Por que ele não pode vir sobre mim, me tocar e eu voltar a ver fisicamente? Porque eu quero ver fisicamente novamente. Por que isso não pode acontecer? Bom, isso pode acontecer se o Senhor quiser. Isso pode acontecer se Ele quiser. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder para curar. Com a sua palavra, com o sopro da sua boca, com um toque dele, ele tem poder. Ele é o mesmo Deus que fez os céus e a terra. Ele é poderoso. Ele faz o que quer, quando quer. Mas nós não entendemos sempre os seus caminhos. Vocês lembram quando a gente começou a estudar este evangelho que eu falei de um homem chamado João Batista? Lembram? E que João Batista foi o homem que preparou o caminho do Senhor. Ele começou a anunciar, ele só apontava para Jesus, ele dizia: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciava Jesus, depois ele disse: olha, eu tenho que diminuir e ele tem que crescer. E João Batista era um homem fiel, um profeta do Senhor, e ele pregou. E sabe o que aconteceu com ele? Ele acabou sendo preso. E quando ele estava na prisão, ele começou a ouvir que Jesus estava curando muita gente. Eu vou ler Mateus 11. Então pensa aí, ó, João Batista, ele foi escolhido como profeta que ia preparar o caminho de Jesus. O profeta que ia vir anunciar para o povo que estava vindo o Cordeiro de Deus. Ele estava preparando, pregando arrependimento para o povo. Ele estava sendo usado para ser o precursor de Jesus, aquele que ia preparar o caminho, ia preparar o coração do povo. E ele foi fiel, e ele pregou. Aí ele acaba preso. E lá na cadeia ele começa a ouvir: ó, Jesus está curando todo mundo. Mateus 11, versículo 2 diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, então ele estava preso lá, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Então João Batista, quando ele está naquela situação em que ele está preso, ele começa a ver que Jesus está curando todo mundo, fala: será que ele se esqueceu de mim? Será que ele esqueceu de mim? Porque eu tô aqui preso. Eu preparei o caminho para ele, eu fui fiel, eu preguei. É você mesmo ou a gente tem que esperar por outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que Jesus está dizendo para João? Olha, João, sou eu mesmo. Eu estou aqui curando os cegos, eu estou aqui ressuscitando os mortos, mas não ache em mim motivo de tropeço. Não questione meus métodos, João. Não questione como eu trato cada um. Eu não vou tirar você da cadeia, João. Não questione meus métodos. Não se escandalize comigo. E o que dizer de Paulo? É dito que Paulo enviava seus lenços e as pessoas eram curadas. E aí, é dito que uma vez um jovem caiu da escada e morreu. E Paulo foi lá e ressuscitou esse jovem pela oração. É claro que foi Deus que fez, mas usando a vida de Paulo. Aí Paulo faz um pedido a Deus. 3 vezes eu pedi ao Senhor que retirasse de mim o espinho na carne. É um mensageiro de Satanás que foi enviado e fica me esbofeteando. Eu roguei ao Senhor 3 vezes para que me retirasse esse espinho. Ao que o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho da sua carne. Mas por quê?
Quando Paulo orou, o homem caiu da janela, ressuscitou, o lenço dele, mas por que com ele não? Por que com João Batista não? Por que para Timóteo, um servo do Senhor também que andava junto com Paulo, que foi um pregador, um pastor, Paulo disse para ele assim: olha, Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Ué, por que não cura Timóteo de uma vez? Por que ele tem frequentes enfermidades? Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Se nós ligarmos a TV e colocarmos numa pregação aí, nós vamos ver os pregadores falando que em todo lugar aí que se você for lá, ele vai curar, ele vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Mas o verdadeiro evangelho prega que Jesus é a luz do mundo e veio dar vista aos que estão cegos espiritualmente. Ele veio dar vida aos que estão mortos espiritualmente. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Até porque este cego de nascença, ele foi, que nós vemos aqui no capítulo 9, ele foi curado. Mas depois ele morreu. Isso eu tenho certeza. Ele morreu depois. E ele só morreu porque teve alguma doença. Todos nós só morremos porque temos alguma doença. Todos nós vamos morrer. Todos nós. Agora, se nós passarmos desta vida como este cego passou, porque, vou concluir agora, os fariseus, depois que este cego foi curado, eles começaram a questionar este cego. Como é que isso aconteceu? Quem foi? Aí ele falou, não sei, eu acho que ele é um profeta. Eu não sei se ele é pecador. Eu era cego e agora eu vejo. E aqueles homens querendo, mas esse homem ele é pecador. Jesus é pecador, porque ele não pode fazer essa cura no sábado. E aí sabe o que eles fizeram? Eles expulsaram aquele homem da sinagoga, dizendo, você não pode vir mais aqui na nossa religião. Você está expulso. E quando este homem foi expulso, o versículo 35 diz, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Jesus abriu os olhos daquele cego para que ele visse a Jesus. Já o tem visto, é o que fala contigo. Se esse homem tivesse só a sua visão de volta, mas não tivesse olhos abertos para ver Jesus, isso seria a perdição eterna dele. Mas como Jesus se revelou a ele, ele então afirmou, creio, Senhor, e adorou. Então, se isso acontecer, eu falo isso claramente porque eu orei muito ao Senhor para que me desse graça para compartilhar este capítulo, porque é um capítulo que toca exatamente na condição que a dona Luísa tem vivido. Mas se os olhos espirituais foram abertos para ver quem Jesus é, não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que isso. E se mais, se ouvir o que Jesus disse para João Batista, bem-aventurados os que não acham em mim motivo de tropeço, motivo de se escandalizar. Não, eu não vou crer, eu só vou crer se as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Então nós não estamos crendo em Jesus. Nós estamos crendo nos benefícios que ele pode nos dar. Mas o benefício que ele realmente nos deu foi derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Apocalipse 21 diz assim, vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a esperança do Evangelho para aqueles que creem, para aqueles que tiveram seus olhos espirituais abertos. Senhor, eu te agradeço, porque eu posso dizer, eu era cego e agora vejo. E que cada um que está aqui nesta sala possa experimentar verdadeiramente esta experiência, Senhor, de ter seus olhos espirituais abertos para ver quem Tu és. E para, crendo, viverem para Te adorar. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.